Meu marido me olhou nos olhos, no velório da minha mãe, e disse rindo: "Sua mãe morreu, não eu. A vida continua." Ele estava nu, no banco de trás do próprio carro com minha prima, no estacionamento da capela, enquanto o corpo da minha mãe esfriava a 10 metros dali. E sabe o que doeu mais? Não foi a traição. Foi o sorriso dele. Aquele sorriso de quem achava que eu não ia fazer nada, que eu ia engolir, que eu ia chorar baixinho no banheiro e fingir que nada tinha acontecido. Ele não conhecia a filha de Dona Lindaura. E naquele dia, eu mostrei para ele, para minha prima e para a cidade inteira de Picos quem realmente era Valdirene. Mas antes de contar o que aconteceu naquele 3 de agosto de 2024, o dia que mudou minha vida para sempre, eu preciso que vocês entendam quem era minha mãe, porque nada do que eu fiz faz sentido sem ela. Meu nome é Valdirene, tenho 36 anos. Nasci e me criei em Picos, interior do Piauí. Terra de gente forte, de sol escaldante, de mulher que não dobra o joelho para homem nenhum. Minha mãe me ensinou isso. Dona Lindaura, a mulher mais forte que eu já conheci na vida. Ela nasceu em 1958, numa comunidade rural chamada Torrões, nos arredores de Picos, filha de agricultores pobres que plantavam feijão e mandioca no sequeiro, rezando para a chuva vir. Minha mãe cresceu descalça, trabalhando na roça desde os 7 anos de idade, carregando lata d'água na cabeça debaixo do sol do meio-dia. Mas mesmo com a pobreza, meus avós conseguiram colocar ela na escola, até a 4ª série, que era o máximo que tinha na comunidade. Com 15 anos, ela saiu de Torrões e veio morar em Picos, trabalhar de empregada doméstica na casa de uma família rica da cidade. Foi lá que ela aprendeu a costurar. A patroa tinha uma máquina Singer antiga e ensinava bordado para as filhas. Minha mãe ficava olhando, aprendendo escondida. Até que um dia a patroa descobriu. "Lindaura, você sabe costurar?" Minha mãe, com medo de perder o emprego, disse que não. Mas a patroa tinha visto ela remendando o próprio vestido com perfeição. "Mentira! Eu vi você costurando, e você tem talento." A partir daquele dia, a patroa começou a ensinar minha mãe de verdade. Ponto cruz, bordado inglês, costura de vestido. Minha mãe absorvia tudo como esponja. Em 2 anos, ela já costurava melhor que a própria patroa. Com 22 anos, em 1980, minha mãe conheceu meu pai. Arimateia. Todo mundo chamava de Seu Arimateia. Ele era caminhoneiro, rodava o Brasil inteiro transportando mercadoria. Homem forte, de palavra, trabalhador. Se apaixonaram rápido. Casaram no mesmo ano. Festa simples na igreja matriz de Picos, com 20 convidados. Minha mãe fez o próprio vestido de noiva numa máquina Singer emprestada. Ficou lindo. Simples, mas lindo. Eles alugaram uma casinha pequena no bairro Junco, 2 peças e um banheiro. Meu pai trabalhava semanas seguidas na estrada, voltava com o dinheiro, deixava tudo com minha mãe. Ela administrava com perfeição, guardava, economizava, sonhava com uma casa própria. Eu nasci em 1988. Valdirene, nome de santo que minha mãe escolheu rezando. Filha única. Meu pai queria mais filhos, mas minha mãe teve complicações no parto e não pôde ter outros. Mas tá bom demais assim, Lindaura. Deus nos deu essa menina linda. É nossa bênção. Meu pai me adorava. Quando estava em casa, vivia comigo no colo. Me levava para passear na praça, comprava picolé, me ensinava a contar estrela. Valdirene, olha aquela ali. É a estrela do seu pai. Quando eu estiver longe, você olha para ela e lembra que eu tô pensando em você. Eu tinha 7 anos quando meu pai morreu. Foi em 1995. Um sábado de manhã. Meu pai estava voltando de uma viagem de São Paulo, carregando peças de automóvel. Na BR-316, altura de Teresina, um carro invadiu a pista. Meu pai desviou para não bater de frente. A carreta tombou. Ele morreu na hora. Lembro até hoje do policial batendo na nossa porta. Minha mãe abrindo com um sorriso, achando que era meu pai chegando de surpresa. "A senhora é Lindaura, esposa do Arimateia?" O sorriso dela morreu antes do policial terminar a frase. Ela já sabia.
Ele... ele morreu? Sinto muito, senhora. Foi um acidente. Ele não sofreu. Minha mãe não gritou. Não desmaiou. Só ficou parada, olhando para o vazio. Depois se virou para mim, que estava agarrada na saia dela, sem entender direito o que estava acontecendo. Valdirene, seu pai foi para o céu, virou estrela. Agora ele vai olhar para a gente de lá de cima. E abraçou eu, forte, como se quisesse me proteger de tudo que vinha pela frente. O velório do meu pai foi na mesma capela onde, anos depois, seria o velório da minha mãe. Capela do cemitério São José. Muita gente. Meu pai era querido, honesto, trabalhador, amigo de todos. Minha mãe ficou viúva aos 37 anos, com uma filha de 7, sem pensão, porque meu pai era autônomo, sem herança, porque ele não tinha bens. Só aquela casinha alugada e uma máquina de costura Singer que ele tinha comprado de presente para o aniversário dela 2 anos antes. Lindaura, você costura tão bem. Um dia você vai ter sua própria oficina. Ele não viveu para ver, mas essa máquina salvou a gente. Depois do enterro, minha mãe se trancou no quarto. Ficou 3 dias sem comer direito. Eu dormia abraçada com ela, sentindo ela chorar baixinho de madrugada, tentando não me acordar. No 4º dia, ela se levantou, lavou o rosto, prendeu o cabelo e sentou na máquina de costura. Valdirene, vem cá. Eu fui. Ela me botou no colo. Filha, a gente vai ficar bem. Sua mãe vai trabalhar muito, mas vai dar tudo certo. Você vai estudar, vai crescer, vai ser alguém na vida, eu prometo. E ela cumpriu. Minha mãe costurava de sol a sol. Vestido de festa, roupa de escola, uniforme de trabalho, lençol, cortina, qualquer coisa que aparecesse, ela fazia. Cobrava barato porque precisava da freguesia, mas o trabalho era impecável. A fama dela cresceu. Logo, metade de Picos mandava fazer roupa com Dona Lindaura. Ela é cara, mas vale cada centavo. A costura dela não arrebenta nunca. Minha mãe trabalhava 14, 15 horas por dia. Acordava às 5 da manhã, me levava para a escola, voltava e ficava na máquina até meia-noite. Os dedos viviam furados de agulha. As costas doíam. A vista cansava. Mas ela não parava. Mãe, a senhora não descansa? Descanso não paga a escola, filha. Com o dinheiro que juntou, ela comprou nossa casa. Pequena, 2 peças, mas nossa. Não pagávamos mais aluguel. Era uma vitória enorme. Valdirene, olha, essa casa é nossa. Ninguém tira a gente daqui. Eu cresci vendo minha mãe trabalhar, vendo ela lutar, vendo ela acordar todo dia com propósito. Passei em tudo que tentei. Escola pública com notas altas, cursinho comunitário, vestibular para enfermagem na Universidade Estadual do Piauí, em 2006. Minha mãe chorou quando viu meu nome na lista de aprovados. Seu pai tá vendo, filha. Do céu ele tá vendo. Minha filha vai ser enfermeira. Me formei em 2010. Passei num concurso para o Hospital Regional de Picos em 2012. Salário de R$ 4.500. Estabilidade. Futuro. No dia que recebi a notícia da aprovação, cheguei em casa correndo. Mãe! Mãe! Eu passei! Minha mãe largou a costura, veio até mim com os olhos brilhando. Passou? Passei! Tô aprovada para o hospital. Vou ser enfermeira concursada. Ela me abraçou e chorou. Chorou tanto que molhou meu ombro inteiro. Filha, filha, eu sabia. Eu sempre soube que você ia vencer. Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver minha mãe orgulhosa, ver o sacrifício dela valendo a pena. Comprei uma casa para mim com o dinheiro que juntei nos primeiros anos de trabalho. Pequena, mas minha, quitada. Minha mãe continuou na casa dela, costurando, trabalhando, vivendo. Mãe, para de trabalhar tanto. A senhora já fez demais. Trabalho me faz bem, filha. Máquina parada é máquina enferrujada. Ela tinha razão. Enquanto costurava, ela era feliz. Agora vocês conhecem minha mãe. A mulher que me criou.
A mulher que trabalhou até os dedos sangrarem para me dar futuro. A mulher que morreu no dia 3 de agosto de 2024, às 6h14 da manhã, segurando minha mão. E foi no velório dela que meu marido me traiu com minha prima. Mas antes de chegar nessa parte, vocês precisam conhecer as duas cobras que entraram na minha vida. Núbia era minha prima, filha da irmã da minha mãe, tia Raimunda. Tia Raimunda sempre foi o oposto de Dona Lindaura. Onde minha mãe era trabalhadora, ela era preguiçosa. Onde minha mãe era digna, ela era fofoqueira. Onde minha mãe construía, ela reclamava. Casou com um homem bêbado e violento que gastava o pouco dinheiro que ganhava em cachaça e sinuca. Viviam num barraco nos fundos da casa da minha avó, que já morreu também. Núbia nasceu em 1995, 7 anos depois de mim. Cresceu vendo minha mãe me criando com sacrifício, me dando oportunidades. E em vez de admirar, ela teve inveja. Desde pequena, ela era assim. Quando eu ganhava roupa nova, ela rasgava a dela para ganhar igual. Quando eu tirava nota boa, ela dizia que a professora me favorecia. Quando eu namorava, ela dava em cima dos meus namorados. É coisa de criança, minha mãe dizia com paciência. Ela não teve as mesmas oportunidades que você, filha. Tem dó dela. Oportunidades. Essa palavra me irritava. Minha mãe criou as oportunidades para mim. Trabalhou 14 horas por dia para isso. Tia Raimunda só reclamava da vida. A diferença não era oportunidade, era caráter. Núbia cresceu e a inveja cresceu junto. Quando passei no vestibular, ela disse para todo mundo: foi sorte. Eu sou mais inteligente que a Valdirene, mas não tive chance de estudar. Quando passei no concurso, deve ter pagado propina. Todo mundo sabe como esses concursos funcionam. Quando comprei minha casa, deve ter arrumado um homem rico. Enfermeira não ganha isso tudo. Cada conquista minha era combustível para o veneno dela. Mas minha mãe, santa que era, sempre pedia: filha, tem paciência, ela é família. Família. Essa palavra ia perder completamente o sentido para mim. E então veio o Heriberto. Conheci ele em junho de 2013, numa festa junina da Igreja Matriz de Picos. Tinha barraca de comida, quadrilha, fogueira. Eu estava com minhas amigas quando ele apareceu. Alto, cabelo castanho bem cuidado, olhos verdes que chamavam a atenção. Sorriso fácil, confiante. Vestido de camisa social azul clara, calça jeans, o tipo de homem que todas as mulheres olhavam quando passava. Ele veio direto falar comigo. Oi, você é a Valdirene, né? Enfermeira do hospital? Fiquei surpresa. Sou. A gente se conhece? Não pessoalmente, mas minha mãe já fez roupa com sua mãe, Dona Lindaura. Ela sempre fala de você, da filha enfermeira. Sorri. Minha mãe adora contar vantagem de mim. E ela tem razão. Você é exatamente como ela descreve. Bonita e bem-sucedida. Senti o rosto esquentar. Não estava acostumada com elogios assim. Obrigada. E você é... Heriberto, contador. Trabalho na Central de Transportes Piauiense. A gente conversou a noite inteira. Ele era engraçado, interessado, fazia perguntas sobre mim. Queria saber da faculdade, do trabalho, dos planos futuros. Valdirene, você é diferente. As mulheres daqui só pensam em casar e ter filho. Você pensa grande. Aquilo mexeu comigo. Finalmente, alguém que valorizava a minha ambição. No fim da festa, ele pediu meu telefone. Posso te ligar? Gostaria de te levar para jantar. Pode. Começamos a namorar 2 semanas depois. Heriberto era atencioso no começo. Mandava mensagem de bom dia, levava flor, planejava encontros. Me apresentou para os pais dele, seu Deoclésio e Dona Aparecida. Gente tradicional de Picos, donos de uma loja de materiais de construção. Dona Aparecida foi educada, mas fria. Senti que ela não gostou muito de mim. Então você é a enfermeira, que... Prático, como se fosse pouca coisa. Seu Deoclésio foi mais receptivo. Valdirene, seja bem-vinda. Qualquer amiga do Heriberto é amiga nossa. Namoramos por 1 ano.
Em 2014, ele pediu minha mão em casamento. Foi romântico, num restaurante em Teresina, com direito a músico tocando violão e tudo. Valdirene, você é a mulher da minha vida. Quero construir uma família com você. Quer casar comigo? Eu disse sim sem pestanejar. Tinha 26 anos, estava estável no emprego, achei que tinha encontrado o homem certo. Minha mãe ficou radiante. Filha, o Heriberto é um bom rapaz, trabalhador, de família boa, você vai ser feliz. Casamos em março de 2015. Festa linda na igreja matriz, com 200 convidados. Minha mãe costurou meu vestido de noiva com as próprias mãos. Levou 3 meses bordando cada detalhe à mão, trabalhando até de madrugada. No dia do casamento, quando me viu pronta, ela não segurou as lágrimas. Filha, você tá parecendo uma princesa. É porque a senhora fez, mãe. A senhora faz milagre. Abracei ela forte, a mulher que costurou sonhos a vida inteira, que agora costurava o vestido mais importante. Seu pai tá vendo, Valdirene. Do céu ele tá vendo a filha dele casar. Aquele foi, na época, o dia mais feliz da minha vida. Eu não sabia que estava casando com um homem que ia me destruir. E agora, antes de continuar, eu preciso que vocês façam uma coisa para mim. Se você está assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo que horas são aí na sua cidade e de onde você está assistindo. Deixa um Força Valdirene nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora, porque a minha história ainda não acabou. E o que vem pela frente vai mostrar que mulher piauiense não leva desaforo para casa. Se você gostou até aqui, deixa seu like também. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar essas histórias de superação para mais mulheres que precisam ouvir. Agora vou continuar contando o que aconteceu depois do casamento. O primeiro ano de casamento foi bom. Ou pelo menos parecia bom. Eu ainda estava com aquele véu de casada nova, sabe? Achando que tinha encontrado o príncipe encantado, que a vida ia ser perfeita dali para frente. A gente morava na minha casa, aquela que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro antes de casar. 2 quartos, sala, cozinha, quintal pequeno. Simples, mas arrumadinha. Eu trabalhava no hospital, ele trabalhava na transportadora. A gente se encontrava à noite, jantava junto, conversava sobre o dia. Parecia normal. Mas aos poucos, bem devagar, o Heriberto verdadeiro começou a aparecer. Começou com pequenos controles, coisas que na época eu achava que era ciúme, que era amor. Uma noite, cheguei do hospital e ele estava com cara fechada na sala. Demorou hoje. Olhei para o relógio. Eram 7h15. Meu plantão terminava às 6, mas tinha pego trânsito. Peguei trânsito, amor. Teve um acidente na avenida. Trânsito. Ele repetiu a palavra com desconfiança, como se eu tivesse inventado aquilo. Você não pode avisar quando vai atrasar? Eu avisei, mandei mensagem. Uma mensagem, só. Fiquei sem entender. Como assim só? O que você queria? Nada. Esquece. Ele levantou e foi pro quarto. Fiquei ali parada, confusa, tentando entender o que tinha feito de errado. Depois vieram as críticas sobre roupa. Valdirene, essa calça tá muito justa. No hospital tem muito homem. Você não acha melhor usar algo mais discreto? Amor, é uma calça normal de uniforme. Para você pode ser normal. Mas os homens olham. Eu sei como o homem pensa. Comecei a usar roupas mais largas, para não criar problema, para ele não ficar chateado. Aí foram as críticas sobre minhas amigas. Precisa mesmo sair com a Creuza hoje? A gente sempre sai na sexta, amor. É tradição nossa. Tradição. Ele deu um sorriso torto. Você é casada agora, Valdirene. Mulher casada fica em casa com o marido. Mas eu saio uma vez por semana só. E eu fico aqui sozinho. Não te importa? Me importava. Claro que me importava. Comecei a sair menos. Depois parei de sair completamente. A Creuza ligou uma vez, preocupada. Valdirene, a gente não se vê mais. Tá tudo bem? Tá sim. É que agora eu sou casada, né? Tenho que dar atenção pro marido. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Tá,
Mas não esquece das amigas, tá? Não esqueço. Mas esqueci. Ou melhor, fui forçada a me esquecer. Depois de 1 ano de casada, as críticas se intensificaram. Não era mais só sobre roupa ou amizades. Era sobre tudo. Sobre comida. Valdirene, essa carne tá dura. Minha mãe faz melhor. Sobre a casa. Tá vendo essa poeira? Você não limpa direito. Sobre meu corpo. Você engordou. Precisa fazer dieta. E a pior de todas, sobre meu trabalho. Enfermeira não é profissão de verdade. Você só limpa a bunda de velho. Aquilo doeu. Doeu profundamente. Eu tinha estudado 4 anos e meio. Tinha passado em concurso público. Salvava vidas todo dia. E ele reduzia tudo a limpar bunda de velho. Heriberto, você não pode falar assim do meu trabalho. Por quê? Tô mentindo? Tá sendo desrespeitoso. Ele se levantou da mesa, jogou o guardanapo no prato. Desrespeitoso é você me servir comida fria e querer que eu agradeça. E saiu. Me deixou ali sozinha com as lágrimas escorrendo. Mas o pior não eram as críticas em particular. O pior era quando ele me humilhava na frente dos outros. Num almoço na casa dos pais dele, Dona Aparecida serviu um frango assado que estava delicioso. Dona Aparecida, isso tá maravilhoso. Como a senhora faz? Ela sorriu, toda orgulhosa. Ah, é tempero especial, meu filha. Pena que o Heriberto não come mais comida boa em casa. Gelei. Olhei pro Heriberto esperando que ele me defendesse. Em vez disso, ele riu. É, mãe, a Valdirene não sabe cozinhar nem um ovo direito. Graças a Deus que eu trabalho perto de restaurante. A mesa inteira riu. Menos eu. Menos seu Deoclésio, que olhou pro filho com uma expressão que não consegui decifrar. Mas não disse nada. Ficou calado. Voltamos para casa em silêncio. Quando chegamos, explodi. Por que você me humilhou na frente da sua família? Humilhei? Eu só falei a verdade. A verdade? Eu cozinho sim. Cozinha mal. Heriberto, você não pode fazer isso. Não pode me diminuir na frente dos outros. Ele suspirou, como se eu fosse uma criança birrente. Ah, Valdirene, você é muito sensível. Foi só uma piada. Piada machuca. Então para de ser fraca. Fraca. Ele me chamou de fraca. Eu que trabalhava 12 horas por dia. Eu que sustentava metade da casa. Eu que tinha estudado e vencido. E ele me chamava de fraca. Mas eu engoli, porque tinha vergonha de admitir que tinha errado, que tinha casado com um homem errado. Minha mãe estava tão feliz me vendo bem casada. Como eu ia dizer para ela que não era feliz? Os anos foram passando. 2016, 2017, 2018. Cada ano um pouco pior que o anterior. Heriberto ficava cada vez mais distante, mais crítico, mais ausente. Chegava tarde do trabalho sem explicação. Onde você estava? Trabalhando. Até 10 da noite? Valdirene, para de me controlar. Você não é minha mãe. Saia nos fins de semana com os amigos. Você não quer ficar em casa comigo? Ficar em casa para quê? Para te ouvir reclamar? Mas eu não reclamava. Eu só queria atenção. Queria que ele me olhasse do jeito que olhava no começo. Em 2019, a gente mal conversava. Ele chegava, comia, assistia TV e dormia. Eu era mais uma mobília na casa. Útil, mas ignorada. Pensei em me separar, várias vezes, mas sempre vinha aquela voz. E se eu tô exagerando? E se todo casamento é assim? E se o problema sou eu? Aí chegou 2020. E com 2020 chegou a Núbia de volta para minha vida. Foi em março. A pandemia estava começando. Núbia tinha 25 anos. Estava desempregada. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo com um cara de Teresina. Tia Raimunda ligou para minha mãe, chorando pelo telefone. Lindaura, a Núbia tá mal. Muito mal. Sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Será que a Valdirene não consegue arrumar um trabalho para ela? Minha mãe veio falar comigo naquela mesma noite. Eu estava em casa vendo TV sozinha. Heriberto tinha saído com os amigos de novo. Filha, posso falar com você? Claro, mãe. Senta.
Ela sentou do meu lado com aquela expressão de quem vai pedir um favor difícil. É sobre sua prima, a Núbia. Já senti o estômago apertar. O que tem ela? Ela tá passando por um momento difícil. Largou do namorado que batia nela, tá sem emprego. Sua tia me pediu se você não consegue arrumar um trabalho para ela. Respirei fundo. Núbia. A mesma que passou a vida inteira com inveja de mim. A mesma que falava mal pelas costas. A mesma que tentou dar em cima dos meus namorados quando éramos mais novas. Mãe, a Núbia nunca foi com a minha cara. Eu sei, filha, mas ela é família e tá precisando. Família. Sempre essa palavra. Olhei para os olhos da minha mãe. Aqueles olhos cansados de quem trabalhou a vida inteira. Aqueles olhos que nunca me negaram nada. Tá bom, mãe. Eu vejo o que posso fazer. O sorriso que iluminou o rosto dela fez tudo valer a pena, naquele momento. Obrigada, filha. Você tem um coração tão bom. Coração bom. Ou coração trouxa. Consegui um emprego para Núbia, recepcionista numa clínica particular de Picos, a Clínica Santa Clara. A dona era conhecida minha do hospital. Liguei para ela. Rafaela, você não tá precisando de recepcionista? Tô. Por quê? Tenho uma prima que tá precisando de emprego. É responsável, pontual. Eu estava mentindo em parte. Não sabia se ela era responsável, mas precisava ajudar. Manda ela vir amanhã para conversar comigo. Liguei para Núbia e dei a notícia. Ela chorou no telefone. Prima, sério, você conseguiu um emprego para mim? Consegui, mas você tem que se esforçar, tá? A dona é minha amiga, não me envergonha. Eu juro, prima, eu juro que vou fazer tudo certo. Você não vai se arrepender. Ela começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Salário de R$ 1.800. Não era muito, mas era um recomeço. Núbia apareceu na minha casa num sábado com um bolo de chocolate de agradecimento. Quando abri a porta, ela estava ali, com o bolo na mão e lágrimas nos olhos. Prima, a voz dela saiu trêmula. Eu não sei como agradecer o que você fez por mim. Não precisa agradecer, Núbia. Só faz um bom trabalho. Ela entrou, colocou o bolo na mesa da cozinha e me abraçou forte. Você me salvou, prima. Eu estava sem rumo, sem esperança. E você, que eu sempre tratei mal, me ajudou. Fiquei sem graça. Deixa isso pra lá. O passado é passado. Não, não é. Eu preciso falar isso. Ela se afastou, olhando nos meus olhos. Eu sempre tive inveja de você. Desde pequena, você tinha tudo que eu não tinha. Mãe trabalhadora, futuro, estabilidade. E eu só tinha raiva de tudo isso. Não sabia o que dizer. Era a primeira vez que ela admitia aquilo. Mas agora eu entendi, ela continuou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você é assim porque você batalhou. Porque a tia Lindaura batalhou. E eu ficava esperando as coisas caírem do céu. Núbia, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu prometo que vou mudar. Vou ser uma pessoa melhor. Vou fazer você ter orgulho de mim. E nunca mais vou esquecer o que você fez por mim. Eu acreditei. Burra, ingênua. Acreditei naquelas lágrimas, naquelas palavras. Tá bom, prima. Vamos recomeçar então. Vamos. Ela sorriu limpando o rosto. Aliás, cadê o Heriberto? Quero agradecer para ele também. Tenho certeza que você conversou com ele antes de me ajudar. Na verdade, eu não tinha conversado. Heriberto mal estava em casa naqueles dias, mas não falei isso para ela. Ele saiu, mas pode agradecer outro dia. Vou agradecer sim. Você casou com um homem bom, prima. Se ela soubesse... A partir daquele dia, Núbia começou a frequentar minha casa. No começo, achei legal. Finalmente a gente estava se dando bem, sendo família de verdade. Ela vinha sempre aos sábados, trazia bolo, brigadeiro, às vezes ajudava eu limpar a casa. Prima, você trabalha tanto. Deixa eu te ajudar. Não precisa, Núbia. Precisa sim, é o mínimo que posso fazer. Heriberto começou a tratar ela bem também, muito bem. Estranhamente bem. Núbia, fica para almoçar com a gente.
Ah, não quero incomodar. Não incomoda nada. Fica. E ela ficava. Os três almoçavam juntos, conversavam, riam. Era estranho. Heriberto, que mal falava comigo, ficava horas conversando com a Núbia. Sobre filmes, sobre músicas, sobre bobagens. Uma vez comentei, tentando parecer casual. Você gosta bastante da Núbia, né? Ele estava vendo TV, nem tirou os olhos da tela. Ela é legal, mais legal que suas outras amigas. Ela é minha prima, não amiga. Tanto faz. Mas eu comecei a notar coisas. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas juntas formavam um padrão. Núbia sempre vinha quando eu estava trabalhando. Ah, eu vim te visitar, mas você não estava. Fiquei conversando com o Heriberto. Sempre se arrumava demais para uma visita de família. Vestido curto, maquiagem pesada, perfume forte. Sempre tinha um elogio para o meu marido. Prima, o Heriberto é tão engraçado. Seu marido é tão inteligente, prima. Você tem sorte de ter um marido assim. Um sábado, saí do plantão mais cedo. Uma colega trocou comigo. Cheguei em casa umas 3 da tarde. A porta estava aberta. Entrei silenciosa. E vi Núbia e Heriberto no sofá. Muito perto, muito próximos, as pernas dela encostadas nas dele, ele com a mão no encosto do sofá, quase tocando o ombro dela. A TV estava desligada. O que está acontecendo aqui? Os dois pularam. Se afastaram rapidinho. Valdirene, você chegou cedo! Núbia falou, passando a mão no vestido, se arrumando. É, cheguei. Olhei de um para o outro. A TV está desligada. O que vocês estavam fazendo? Heriberto respondeu rápido demais. Nada, amor. A Núbia trouxe um bolo e a gente estava conversando. Conversando, repeti olhando para a TV desligada, pro jeito nervoso dos dois. Sobre o quê? Sobre trabalho? Núbia disse, levantando do sofá. Eu estava contando para ele sobre a clínica. Você nunca me conta sobre a clínica. É que você sempre está cansada, prima. Não quero te incomodar. Algo dentro de mim gritava que aquilo estava errado, que tinha algo ali. Mas minha cabeça, meu coração, não queria acreditar. Não podia ser. Núbia não faria isso comigo. Não depois que eu ajudei ela. Não depois daquelas lágrimas, daquelas promessas. E Heriberto, por mais que fosse ruim comigo, não me trairia. Não desse jeito, não com minha prima. Tá bom. Falei, entrando mais na sala. Cadê esse bolo, então? Tá na cozinha, eu vou buscar. Núbia praticamente correu. Fiquei sozinha com Heriberto por uns segundos. Ele evitou meu olhar, mexendo no celular. Tudo bem entre vocês dois? Tentei soar casual, mas minha voz tremeu um pouco. Tudo. Ele nem levantou os olhos. Por que não estaria? Não sei. Vocês pareciam esquisitos. Você que tá esquisita, vendo coisa onde não tem. Tá. Núbia voltou com o bolo. Comemos em silêncio. Ela foi embora logo depois, dizendo que tinha compromisso. Quando ela saiu, perguntei para Heriberto. Ela vem sempre quando eu não tô? Às vezes. Por quê? Só achei estranho. Valdirene, você pediu para todo mundo ajudar sua prima. Agora tá com ciúme que eu tô sendo legal com ela? Ciúme. Ele virou a situação contra mim. Não é ciúme. É só estranho. O que é estranho é você desconfiando de todo mundo. Sua prima tá tentando ser sua amiga e você fica procurando pelo em ovo. Fiquei calada. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu estivesse paranoica. Mas aquela sensação não ia embora. Os meses foram passando. 2021, 2022, 2023. Núbia continuava frequentando minha casa. Heriberto continuava distante de mim e próximo dela. Mas eu não tinha prova de nada. Só uma sensação ruim que eu empurrava para debaixo do tapete. Até que chegou janeiro de 2024. O mês que mudou tudo. O mês que minha mãe começou a morrer. Foi num domingo de janeiro. Minha mãe tinha vindo almoçar em casa. Algo que ela fazia todo domingo quando podia. Ela estava na cozinha me ajudando a lavar a louça quando começou a tossir.
Era uma tosse seca, persistente. Ela parou, apoiou as mãos na pia, tentando recuperar o fôlego. Mãe, essa tosse tá feia. É nada, filha. Deve ser alergia. Mas eu era enfermeira. Conhecia tosse de alergia. Aquilo não era alergia. A senhora tá bem? Não tá com falta de ar? Tô um pouco cansada esses dias. Ela admitiu, secando as mãos no pano de prato. Mas é a idade, né? Seus 66 anos chegando. 66. Minha mãe ia fazer 66 em março. Não era tão velha assim. Não deveria estar com falta de ar subindo um lance de escada. Mãe, você precisa ir no médico. Pra quê? Tá tudo bem. Não tá. Você tá tossindo há semanas. Tá cansada, tá emagrecendo. Ela tinha emagrecido mesmo. Percebi naquele momento. As roupas estavam mais folgadas, o rosto mais magro. É só um resfriado que não passa, filha. Resfriado não dura um mês, mãe. Segunda-feira eu marco uma consulta para a senhora. Ela suspirou, sabendo que não adiantava discutir comigo. Tá bom, se você insiste. Na segunda, marquei consulta com um clínico geral conhecido meu. Dr. Aécio, médico experiente, competente. Levei minha mãe na quarta-feira. Ele examinou, pediu raio-x do pulmão e exames de sangue. Dona Lindaura, a senhora fuma? Fumei. Parei faz 20 anos. Quantos cigarros por dia? Um maço, às vezes 2 quando estava nervosa. Ele anotou tudo. E álcool? Nunca bebi. Histórico de câncer na família? Meu estômago gelou com essa pergunta. Meu pai morreu de câncer no esôfago, minha mãe respondeu. E minha irmã teve câncer de mama. Dr. Aécio anotou mais uma vez, com uma expressão que eu não gostei. Tá bem, vamos aguardar os exames. Qualquer coisa eu ligo. Saímos do consultório. Minha mãe estava calma, mas eu estava apavorada. Mãe, a senhora não me contou que a avó teve câncer. Porque não queria te preocupar, filha. Mãe, Valdirene, relaxa. Eu não tenho nada demais. Só uma tosse. Mas não era só uma tosse. O resultado do raio-x chegou 2 dias depois. Dr. Aécio ligou pessoalmente. Valdirene, preciso conversar com você. Pode vir no consultório? É sobre minha mãe? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Pode vir? Vou agora. Cheguei no consultório meia hora depois. Entrei na sala dele com as pernas tremendo. Senta, Valdirene. Sentei. Ele pegou um envelope, tirou o raio-x, colocou no negatoscópio. Eu era enfermeira, não médica, mas trabalhava em hospital há 12 anos. Sabia reconhecer o que estava vendo. Uma massa branca, grande, no pulmão direito. Valdirene. A voz dele saiu suave, como quem precisa dar uma notícia terrível. Sua mãe precisa fazer mais exames, tomografia, biópsia. Mas pelo que tô vendo aqui, não consegui falar. Só olhava para aquela mancha branca. É câncer, né? Muito provavelmente. As lágrimas vieram antes de eu conseguir controlar. Dr. Aécio me entregou uma caixa de lenços. Desculpa, limpei o rosto. Eu sou enfermeira. Devia estar preparada para isso. Você é filha dela, Valdirene. Não enfermeira agora. É filha. Respirei fundo. Preciso contar para ela? Vamos esperar a tomografia e a biópsia confirmarem, mas ela vai precisar saber logo. Saí de lá devastada. Não consegui voltar para o trabalho. Fui para casa. Heriberto nem estava lá. Nunca estava. Sentei no sofá e chorei. Chorei por 1 hora, pensando na minha mãe, na mulher que trabalhou a vida inteira, que criou uma filha sozinha, que merecia aproveitar a velhice com tranquilidade. E agora tinha uma massa no pulmão. A tomografia confirmou. Câncer de pulmão. A biópsia mostrou que era adenocarcinoma, um tipo agressivo. Levei minha mãe no oncologista. Dr. Perácio, referência na região. Ele foi direto. Não teve rodeio. Dona Lindaura, é câncer de pulmão em estágio avançado. Já tem metástase no fígado e nos ossos. Minha mãe ficou imóvel, processando. Metástase quer dizer que espalhou, né?
Sim, senhora. Tem cura? Silêncio. Tem cura, doutor? Não nesse estágio, dona Lindaura. O que podemos fazer é tratamento paliativo, quimioterapia para tentar segurar a doença, remédios para dor, cuidados de conforto. Quanto tempo eu tenho? Meu coração partiu com essa pergunta. Olhei para o doutor. Perácio esperando que ele desse esperança, que ele dissesse que era muito tempo, que dava para lutar. De 3 a 6 meses, com tratamento talvez um pouco mais. 3 a 6 meses. Minha mãe tinha 3 a 6 meses de vida. Ela não chorou. Ficou sentada ali, digna como sempre, processando a sentença de morte. Tá bom. Foi tudo o que ela disse. Tá bom. Saímos do consultório. Fomos pro carro em silêncio. Quando sentamos, eu finalmente desabei. Mãe, eu não sei o que fazer. Ela segurou minha mão. A mão dela, sempre tão forte, agora estava frágil. Filha, eu vivi uma vida boa. Você não precisa sofrer por mim. Como eu não vou sofrer? A senhora é minha mãe. Eu sei, mas eu tô em paz. Ela apertou minha mão. Eu te criei. Vi você se formar, casar, ser feliz. Eu cumpri meu papel. Eu não quero que a senhora vá. Ninguém quer, filha. Mas é assim que funciona. A gente vai. E o que importa é o que a gente deixa. E eu deixo você. A melhor coisa que eu fiz na vida. Abracei ela no carro, chorando igual criança. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Mais que tudo nesse mundo. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Tirei licença médica do hospital. Ia ficar com minha mãe em tempo integral. Não ia desperdiçar um segundo dos meses que ela tinha. Heriberto reclamou, claro. Valdirene, você não pode largar o trabalho assim. É licença, Heriberto, e é minha mãe. E eu? Vou ficar aqui sozinho? Olhei para ele com raiva, com nojo. Minha mãe tá morrendo e você tá preocupado em ficar sozinho? Não é isso. É que você tem que pensar em nós também. Nós? Dei uma risada amarga. Que nós, Heriberto? Você mal fica em casa, mal fala comigo. Mas agora que eu preciso cuidar da minha mãe, você quer que eu pense em nós? Ele ficou calado. Saiu batendo a porta. Não me importei. Peguei minhas coisas e fui para casa da minha mãe. Os próximos meses foram os mais difíceis e os mais preciosos da minha vida. Fevereiro. Minha mãe começou a quimioterapia. Passava mal, vomitava, perdia cabelo, mas nunca reclamava. Tô bem, filha, só enjoada. Eu ficava do lado dela. Segurava o cabelo enquanto ela vomitava. Dava remédio para enjoo. Fazia comida leve que ela conseguia comer. À noite, a gente conversava. Sobre tudo. Sobre a vida dela. Sobre meu pai. Sobre memórias antigas. Valdirene, lembra quando seu pai te levava para ver estrela? Lembro. Ele dizia que tinha uma estrela só dele. Ela sorriu com os olhos marejados. Ele te amava tanto. Se tivesse vivo, ia ter tanto orgulho de você. Eu sei, mãe. Março. Aniversário dela. 66 anos. Fiz uma festinha pequena na casa dela. Só família próxima. Bolo simples que ela adorava. Bolo de milho. Tia Raimunda veio. Núbia também. Elas ficaram pouco tempo. Núbia me abraçou antes de ir embora. Prima, se você precisar de alguma coisa, me avisa. Tá bom. Mas ela nunca apareceu para ajudar. Nunca. Quem aparecia era Heriberto, de vez em quando. Ficava 10 minutos, perguntava como minha mãe estava e ia embora. Preciso trabalhar, Valdirene. Trabalhar, sei. Abril. Minha mãe começou a piorar. A químio não estava funcionando. O câncer estava crescendo. A dor estava ficando insuportável. Dr. Perácio aumentou a morfina. Valdirene, chegou a hora de pensar em cuidados paliativos apenas. A químio tá fazendo mais mal que bem, concordei. Minha mãe também. Doutor, eu não aguento mais vomitar todo dia. Prefiro morrer com dignidade do que vomitando. Entendo, dona Lindaura. Vamos focar em deixar a senhora confortável. Maio. Minha mãe cada vez mais fraca. Precisava de ajuda para tomar banho, para ir no banheiro, para comer. Eu fazia tudo. Dava banho nela.
Trocava a fralda quando necessário. Penteava o pouco cabelo que restava. Dava remédio nos horários certos. Filha, você não precisa fazer isso. Contrata alguém. Mãe, a senhora cuidou de mim a vida inteira. Agora é minha vez. Ela chorava toda vez que eu dizia isso. Eu tenho tanto orgulho de você, Valdirene. Junho. Minha mãe começou a ficar confusa às vezes. Efeito dos remédios fortes para dor. Ela me chamava pelos nomes errados. Achava que meu pai ainda estava vivo. Arimateia, você voltou. Mãe, é a Valdirene. Ela piscava, voltava para a realidade. Desculpa, filha. Tô confundindo as coisas. Não precisa pedir desculpa. Julho, o penúltimo mês. Minha mãe piorou muito. Ficava na cama a maior parte do tempo. A dor era constante agora, mesmo com morfina. Uma noite, ela me chamou. Era madrugada, 3 da manhã. Filha. Acordei na hora. Eu dormia num colchão no chão do quarto dela. Tô aqui, mãe. Senta aqui comigo. Sentei na beira da cama. Segurei a mão dela. Eu quero que você me prometa uma coisa. O que for, mãe. Quando eu morrer, você vai ser feliz. As lágrimas escorreram. Mãe, não fala assim. Valdirene, olha para mim. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. Promete que você vai ser feliz. Que não vai desperdiçar sua vida sofrendo. Promete. Eu prometo. E se o Heriberto não te faz feliz, você larga dele, entendeu? Fiquei surpresa. Minha mãe nunca tinha falado nada contra o Heriberto. Mãe, eu sei, filha. Eu sempre soube que ele não era o homem certo para você. Mas eu não disse nada porque você parecia feliz, ou tentando ser feliz. A senhora sabia? Mãe sempre sabe. Ela deu um sorriso fraco. E agora eu posso dizer: não fica com quem não te valoriza. Não fica com quem te diminui. Você merece mais. Tá bom, mãe. Eu prometo. Ela fechou os olhos aliviada. Obrigada, filha, por tudo, por cuidar de mim, por ser você. Obrigada à senhora, mãe, por ter me criado, por ter me amado. Ficamos em silêncio, de mãos dadas, até ela dormir. Agosto chegou. O mês final. No dia 1º de agosto, minha mãe entrou em fase terminal. O médico me avisou. Valdirene, são questão de dias agora, no máximo 1 semana. Eu sabia. Ela mal acordava, mal comia, respirava com dificuldade. No dia 2, ela ficou o dia todo dormindo. Eu sentava do lado da cama, segurando a mão dela, conversando. Mãe, eu tô aqui, não tô sozinha. A senhora pode descansar. Dizem que é importante dar permissão. Que às vezes a pessoa fica segurando com medo de deixar a família sofrer. Mãe, tá tudo bem. Eu vou ficar bem. A senhora pode ir pro papai. Ele tá esperando. Na madrugada do dia 3, ela acordou. Eram 5:30 da manhã. O céu começando a clarear lá fora. Ela abriu os olhos, olhou para mim e sorriu. Filha, tô aqui, mãe. Obrigada por tudo. Segurei a mão dela forte. Eu que agradeço, mãe, por tudo, por ser a melhor mãe do mundo. Ela fechou os olhos de novo. A respiração ficou mais lenta, mais fraca. Eu fiquei ali, segurando a mão dela, cantando baixinho a música que ela cantava para mim quando eu era criança. Brilha, brilha, estrelinha, no céu assim tão sozinha. Às 6:14 da manhã, ela deu o último suspiro. A mão dela ficou frouxa na minha. Minha mãe tinha morrido, e uma parte de mim morreu junto. Fiquei ali por 1 hora, só eu e ela, segurando a mão dela mesmo depois de ficar fria, olhando para o rosto dela. Para o rosto em paz, finalmente sem dor. Minha mãe tinha passado os últimos 6 meses sofrendo, lutando contra um câncer que estava destruindo ela de dentro para fora. E agora estava em paz. Eu devia estar aliviada. Devia ficar feliz que o sofrimento dela tinha acabado. Mas só conseguia sentir um vazio imenso, como se tivessem arrancado uma parte de mim. Às 7:15, liguei para o Dr. Perácio para ele vir assinar o atestado de óbito.
Ele chegou meia hora depois. Meus pêsames, Valdirene. Obrigada, doutor. Ele examinou, preencheu os documentos. Ela foi em paz, sem dor. É o melhor que podia acontecer. Eu sabia, mas não aliviava nada. Liguei pro Heriberto. Alô? A voz dele estava sonolenta. Ainda eram 8 da manhã. Ele devia estar dormindo. Num sábado, claro. Heriberto, minha mãe morreu. Silêncio. Tá. O que você quer que eu faça? Tá? Tá? Era isso? Minha mãe tinha morrido e a reação dele era: tá? Quero que você venha. Preciso organizar o velório. Não posso agora. Tenho um compromisso. Compromisso? Heriberto, minha mãe morreu. E eu lamento. Mas você sabe que eu e sua mãe não éramos próximos. Não faz sentido eu ficar aí. Não éramos próximos. Minha mãe costurou o vestido do nosso casamento. Fez comida para ele dezenas de vezes. Sempre o tratou com carinho. E ele dizia que não eram próximos. Heriberto, eu sou sua esposa. Mesmo que você não ligasse para minha mãe, você devia ligar para mim. Eu ligo, mas não posso ir agora. Depois eu apareço. E desligou. Desligou na minha cara, no dia que minha mãe morreu. Fiquei olhando pro telefone, incrédula, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Liguei pra tia Raimunda. Ela veio na hora, chegou chorando, abraçou minha mãe que estava na cama ainda. Lindaura, minha irmã, meu Deus. Ela chorou muito, mais do que eu esperava. As duas tinham se distanciado nos últimos anos, mas ainda eram irmãs. Valdirene, o que você precisa? Fala que eu faço. Preciso organizar o velório, tia. Deixa comigo. Eu ligo pro pessoal da funerária. Ela cuidou de tudo. Funerária, flores, padre para rezar missa. Enquanto isso, eu fiquei com minha mãe. Dei banho nela pela última vez. Vesti ela com a roupa que ela tinha escolhido, um vestido azul claro que ela adorava. Penteei o cabelo dela. Coloquei um batom rosinha que ela gostava. A senhora tá linda, mãe, do jeito que merece. O pessoal da funerária chegou às 2 da tarde. Levaram ela para a capela do cemitério São José, a mesma onde tinha sido o velório do meu pai, 29 anos atrás. O velório começou às 4 da tarde. Muita gente. Minha mãe era conhecida e querida em Picos. Tinha costurado para metade da cidade ao longo de 30 anos. Vinham pessoas que eu nem conhecia. Sua mãe fez o vestido do meu casamento em 1998. Dona Lindaura costurou o uniforme dos meus 3 filhos por anos. Ela era uma mulher de fibra. Criou você sozinha. Que orgulho ela tinha de você. Cada palavra era uma punhalada. Minha mãe tinha tocado tanta gente, tinha feito tanto por tanta gente, e agora estava ali, naquele caixão. Recebi os pêsames no automático. Obrigada. Ela era especial mesmo. Vai fazer muita falta. Minha amiga Creuza chegou. Me abraçou forte. Valdirene, eu sinto muito. Muito mesmo. Era a primeira vez que eu via a Creuza em meses, desde que comecei a cuidar da minha mãe. Obrigada por vir. Claro que eu vim. Sua mãe era incrível. E você também. Ela ficou do meu lado, me amparando. Heriberto chegou às 5h30, 1h30 depois do velório começar. Veio de preto, cara séria, postura de pêsames. Como se fosse um estranho cumprindo o protocolo. Meus sentimentos, Valdirene. Olhei para ele, pro homem que tinha sido meu marido por quase 10 anos, pro homem que devia estar me amparando naquele momento. Você demorou. Tive que resolver umas coisas. Que coisas? Trabalho, num sábado. No dia que minha sogra morreu, mas eu estava cansada demais para discutir. Só acenei com a cabeça e voltei a receber as pessoas. Heriberto ficou do meu lado, quieto. Não me abraçou, não segurou minha mão. Só ficou ali, parado como um poste. Núbia chegou às 6, também de preto. Um vestido preto curto demais para um velório. Decote chamativo, salto alto. Parecia que estava indo numa festa, não num velório. Ela veio até mim, de olhos vermelhos. Prima,
eu sinto muito. A tia Lindaura era como uma segunda mãe para mim. Segunda mãe. Ela mal visitou minha mãe nesses últimos meses. Apareceu 2 vezes. Ficou 15 minutos cada vez. Mas eu não tinha energia para confrontar. Só abracei ela e agradeci. Seu Deoclésio e Dona Aparecida, meus sogros, chegaram às 7. Eles pelo menos foram respeitosos. Valdirene, meus sentimentos. Dona Lindaura era uma grande mulher. Obrigada, seu Deoclésio. Dona Aparecida me abraçou rapidinho, mais por obrigação do que por afeto. Lamento sua perda. Obrigada. Eles ficaram 1 hora e foram embora. Compromisso de igreja no domingo de manhã. O velório seguiu. Pessoas entrando, saindo, rezando, chorando. Eu estava sentada perto do caixão, olhando para o rosto da minha mãe, tentando gravar cada detalhe. O formato do nariz, a curva dos lábios, as rugas ao redor dos olhos. Eram 3 da tarde, mais ou menos. O velório estava cheio ainda. Umas 50 pessoas, conversando baixo, rezando o terço, comendo os salgadinhos que tia Raimunda tinha providenciado. Heriberto se aproximou de mim. Estava com o celular na mão. Amor, eu preciso atender uma ligação do trabalho. Já volto. Levantei os olhos para ele, cansada demais para questionar. Trabalho num sábado? É urgente. Coisa da empresa. Já volto. E saiu. Fiquei olhando ele ir embora, com o celular na mão. Andando rápido demais para quem ia só atender uma ligação. 10 minutos se passaram. 15, 20. Creuza veio sentar do meu lado. Valdirene, cadê o Heriberto? Foi atender o telefone. Trabalho. Ela franziu a testa. Faz quase meia hora. Deve ser ligação longa. Mais 10 minutos. 30 no total. Creuza olhou em volta, procurando algo. Ou alguém. A Núbia também sumiu. Meu estômago se apertou. Uma sensação ruim começou a subir pelo peito. Sumiu como? Eu vi ela saindo logo depois do Heriberto. Achei que tinha ido no banheiro, mas não voltou. Aquela sensação ruim se transformou em pânico, em certeza. Eles saíram um atrás do outro? Sim, o Heriberto saiu primeiro. Uns 2 minutos depois, a Núbia saiu também. Fiquei parada, processando, tentando não pensar o que estava pensando. Não, não podia ser. Ele não faria isso, ela não faria isso, não no velório da minha mãe. Mas alguma coisa dentro de mim, aquele instinto que a gente sempre sabe quando algo está errado, estava gritando. Creuza, olha minha mãe para mim. O quê? Me levantei. Minhas pernas tremiam. Fica aqui. Eu já volto. Valdirene, você tá bem? Não, mas eu preciso ter certeza de uma coisa. Saí da capela. O sol estava forte lá fora. 3 da tarde de agosto no Piauí, calor de 40 graus. O estacionamento estava cheio de carros. Procurei o carro do Heriberto. O Corolla prata que eu tinha ajudado a pagar. Que eu tinha dado metade do dinheiro da entrada. Andei entre os carros, meu coração batendo cada vez mais rápido, minhas mãos suando. Por favor, Deus, por favor que eu esteja errada. Por favor que seja paranoia minha. O carro estava no fundo do estacionamento, embaixo de uma árvore, num canto escondido, longe da entrada da capela. Os vidros estavam embaçados. Parei. Fiquei ali parada, a uns 5 metros do carro, olhando para os vidros embaçados. Uma parte de mim queria voltar. Queria fingir que não tinha visto. Queria continuar na ilusão. Mas a filha de Dona Lindaura não fugia das coisas. Fui me aproximando. Devagar. Cada passo pesado como chumbo. Meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir nos ouvidos. Cheguei na janela do motorista. Olhei para dentro. E vi Heriberto, Núbia, no banco de trás, nus, transando, no velório da minha mãe, enquanto o corpo dela estava a 10 metros dali, sendo velado. Eles estavam ali, transando. Como se nada importasse. Como se minha mãe não tivesse morrido há poucas horas. O mundo parou. Tudo ficou em câmera lenta. Silencioso, irreal.
Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo, mas estava. Minha mão se moveu sozinha. Bateu no vidro, forte, com toda a força que eu tinha. O barulho ecoou no estacionamento vazio. Os dois pularam, se separaram, olharam para a janela e me viram. O rosto da Núbia ficou branco. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu num ó de choque. Prima! Mas foi o Heriberto que me destruiu. Porque ele não ficou assustado. Ele não ficou com vergonha. Ele sorriu, abriu a porta do carro, sem se vestir, sem nenhuma pressa, como se estivesse fazendo a coisa mais normal do mundo. Saiu do carro, nu, na minha frente, no estacionamento do cemitério, ainda sorrindo. E aí, Valdirene? A voz dele saiu casual, quase divertida. Gostou do que viu? Não consegui falar. As palavras não saíam, o ar não entrava. Só ficava ali parada, olhando para aquela cena surreal. Sua mãe. Consegui sussurrar finalmente. Tá sendo velada. E daí? Ele deu de ombros, como se fosse nada. Sua mãe morreu, não eu. A vida continua. E riu na minha cara. No dia que minha mãe morreu, no estacionamento do velório dela. Depois de transar com minha prima, algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva, não foi dor, foi algo pior. Foi clareza absoluta. Clareza de que eu tinha passado 10 anos da minha vida casada com um monstro. Núbia saiu do carro, se vestindo às pressas, chorando, desesperada. Prima, me desculpa, eu não queria, Você não queria? Minha voz saiu finalmente, alta, firme. Você tá transando com meu marido no velório da minha mãe e você não queria? Eu amo ele, prima. Ela soluçou, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Faz 3 anos que a gente se encontra. Ele prometeu que ia largar você. 3 anos. 3 anos. Desde 2021. Desde que eu consegui emprego para ela. Desde que eu abri minha casa para ela. Desde que eu tratei ela como família. Heriberto ainda estava sorrindo. Aquele sorriso cruel, como se estivesse gostando de me ver sofrer. Valdirene, vai fazer o quê? Chorar, gritar, fazer escândalo? Ele cruzou os braços, ainda nu, sem nenhum pingo de vergonha. Não adianta nada. Eu já decidi. Vou ficar com a Núbia. Ela é mais nova, mais bonita, mais divertida, mais mulher do que você. Olhei para ele, para o homem que eu achei que amava, que eu achei que ia passar a vida comigo. Olhei para a Núbia, para a prima que eu ajudei quando ninguém mais ajudaria. Olhei para o carro, para o lugar onde eles tinham profanado o dia mais sagrado da minha vida. E pensei na minha mãe, na mulher que trabalhou 14 horas por dia para me criar, na mulher que costurou até sangrar os dedos para me dar futuro, na mulher que passou os últimos 6 meses sofrendo, lutando, morrendo, e que estava ali, a 10 metros, sendo velada, enquanto esse homem que eu chamava de marido transava com minha prima. Minha mãe não criou uma covarde, ela criou uma guerreira. Respirei fundo, limpei as lágrimas que tinham escorrido sem eu perceber, e tomei a decisão. Heriberto, minha voz saiu calma, firme. Você quer ficar com a Núbia? Ele sorriu mais ainda, achando que eu estava aceitando. Quero. Pode ficar. O sorriso dele vacilou um pouco. Mas antes, a gente vai voltar pro velório. E você vai contar para todo mundo o que você fez. O sorriso sumiu completamente. Tá louca? Eu não vou contar nada. Então eu conto. Virei as costas. Comecei a andar de volta para a capela. Valdirene, volta aqui. Não voltei. Andei firme, decidida, com um único objetivo: justiça para minha mãe. Entrei na capela. 200 pessoas. Família, amigos, conhecidos. Gente que conhecia minha mãe. Gente que me conhecia desde criança. Todo mundo me olhou quando entrei. Viram minha expressão. Sabiam que algo tinha acontecido. Fui direto pro microfone, o mesmo que tinha sido usado pro padre rezar a missa mais cedo,
que tinha sido usado para os discursos de homenagem. Peguei o microfone. Minhas mãos estavam tremendo, mas minha voz ia ser firme. Tinha que ser. Gente, eu preciso falar uma coisa. Silêncio absoluto. 200 pares de olhos em mim. Escutei a porta da capela se abrindo atrás de mim. Era Heriberto, entrando correndo, ainda se arrumando. Núbia logo atrás, com o rosto borrado de rímel. Valdirene, não faz isso! Ignorei ele completamente. Olhei só para frente, para as pessoas. Vocês viram que meu marido saiu para atender o telefone faz quase 1 hora. Fiz aspas com os dedos na palavra telefone. E que minha prima Núbia sumiu logo depois dele. Murmúrios começaram. As pessoas olhando de mim para o Heriberto, tentando entender. Eu fui procurar eles. Respirei fundo. E achei, no carro, no estacionamento. Os murmúrios ficaram mais altos. Transando. Gritos abafados, mãos indo para a boca, expressões de choque. No velório da minha mãe. Agora foram gritos altos, de indignação, de raiva. Enquanto o corpo da minha mãe está ali. Apontei para o caixão. Minha voz ficou mais alta, mais firme. Esfriando. Meu marido e minha prima estavam trepando num carro. A capela explodiu. Gente gritando, xingando, se levantando das cadeiras. Heriberto avançou na minha direção, vermelho de raiva. Valdirene, para com isso! Você tá maluca! Maluca? Me virei para ele. Você transou com minha prima no dia que minha mãe morreu e eu sou a maluca? Isso é mentira! Ela tá inventando tudo! Mentira! Núbia gritou também desesperada. Então por que você tava nu no carro comigo? Ela tinha acabado de se entregar. Confirmado tudo na frente de todo mundo. O silêncio que veio depois foi pesado. Absoluto. Foi quando seu Deoclésio se levantou. Meu sogro. O homem que sempre foi calado. Que nunca me defendeu quando Heriberto me humilhava. Que sempre ficava neutro em tudo. Ele se levantou devagar, a cadeira rangendo. Todo mundo olhou para ele. Caminhou até o filho. Cada passo pesado, deliberado. Parou na frente do Heriberto. Olhou fundo nos olhos dele. Heriberto. A voz saiu baixa, mas todo mundo escutou no silêncio da capela. Isso é verdade? Pai, ela tá exagerando. Eu perguntei se é verdade. A voz dele ecoou nas paredes. Nunca, em 10 anos de casamento, eu tinha ouvido seu Deoclésio gritar. Heriberto ficou mudo, olhando para o pai com medo. Responde! Seu Deoclésio gritou de novo, mais alto ainda. É verdade. A voz de Heriberto saiu fraca, derrotada. O silêncio voltou, pesado como chumbo. Seu Deoclésio continuou olhando para o filho. Não piscava. A expressão dele era de nojo absoluto. Você transou com uma mulher no velório da sua sogra? Cada palavra saiu devagar, carregada de raiva contida. Pai, não foi... Responde! Você transou com uma mulher no velório da sua sogra? Sim ou não? Sim. Uma mulher que passou 8 meses cuidando da mãe doente? Seu Deoclésio deu um passo para frente, invadindo o espaço do filho. Que não dormiu direito, que largou tudo para ficar do lado da mãe até ela morrer? Pai, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Seu Deoclésio apontou o dedo na cara dele. Eu entendo que eu criei um monstro, um homem sem caráter, sem respeito, sem dignidade. Dona Aparecida, minha sogra, tentou intervir. Se levantou da cadeira com a voz chorosa. Deoclésio, pelo amor de Deus, ele é nosso filho. Ele era nosso filho. Seu Deoclésio se virou para ela. Agora é só um estranho que eu tenho vergonha de ter criado. Voltou a olhar para o Heriberto, e a próxima frase veio como uma sentença. Ajoelha. Heriberto piscou, sem entender. O quê? Ajoelha! Seu Deoclésio berrou, apontando para o chão. Pai, aqui não! Pá! O tapa ecoou na capela inteira. Seu Deoclésio tinha dado um tapa no rosto do filho, na frente de 200 pessoas.
Heriberto levou a mão no rosto, chocado. Os olhos encheram de lágrimas. Pai, ajoelha agora, moleque. Heriberto olhou em volta. 200 pessoas assistindo, esperando, julgando. Devagar, ele caiu de joelhos. Ali mesmo, no meio da capela. No chão frio, chorando. Seu Deoclésio olhou para baixo, para o filho ajoelhado. Depois olhou para mim. Veio até mim. Parou na minha frente. Pegou minha mão, segurando com as 2 mãos dele. Valdirene. A voz dele estava embargada. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu peço perdão, em nome da minha família. Eu devia ter visto que meu filho era assim. Eu devia ter te protegido. Ele estava chorando. Aquele homem forte, calado, estava chorando na minha frente. Você é uma mulher decente. Cuidou da sua mãe até o fim. Foi uma filha exemplar. E meu filho? Ele olhou de novo para o Heriberto com nojo. Meu filho te traiu no dia mais difícil da sua vida, no velório da sua mãe. Segurou minha mão mais forte. Você merecia melhor. Merecia um homem de verdade. E tudo o que eu posso fazer agora é pedir perdão. Não consegui segurar as lágrimas. Aquele homem que eu achava que não se importava estava pedindo perdão em nome do filho. Seu Deoclésio, o senhor não tem culpa. Tenho sim. Eu vi ele te tratando mal por anos e fiquei calado, fiquei neutro, achei que não era problema meu. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas era. Você era minha nora, parte da família, e eu devia ter te defendido. Ele se virou para o Heriberto, que ainda estava de joelhos, chorando. A partir de hoje, você não é mais meu filho. Dona Aparecida gritou. Deoclésio, não pisa mais na minha casa. Ele continuou, ignorando a esposa. Não fala mais comigo, não usa mais meu nome. Pai, por favor, você morreu para mim. Seu Deoclésio cuspiu no chão, na frente do filho. Sai daqui e leva essa vagabunda junto. Foi aí que tia Raimunda entrou na história. A mãe da Núbia tinha ficado em choque até então. Sentada, processando. Mas quando seu Deoclésio chamou a filha dela de vagabunda, ela reagiu. Se levantou, veio correndo na direção da Núbia. Núbia, o que você fez? Núbia estava encostada na parede, chorando descontroladamente. Mãe, Você destruiu a vida da sua prima! Tia Raimunda gritou. Da filha da minha irmã, no velório da minha irmã. Pá, tapa, pá, outro, pá, mais um. Tia Raimunda batia na filha sem parar, chorando e gritando ao mesmo tempo. Sua vagabunda, sua desgraçada. Núbia caiu no chão. Tia Raimunda ia para cima dela. Algumas pessoas vieram separar. Seguraram tia Raimunda. Solta! Solta que eu vou matar essa desgraçada. Tia Raimunda, para! Alguém gritou. A Lindaura te tratou como filha a vida inteira. Ela continuou gritando, mesmo sendo segurada. A Valdirene te arrumou emprego, te ajudou quando ninguém mais ajudava. E você faz isso? Núbia levantou do chão. Correu para a porta da capela. Heriberto levantou também, indo atrás dela. Volta aqui, Núbia! Tia Raimunda berrou. Mas eles já tinham saído, fugido, como ratos. A capela ficou em silêncio. Todo mundo processando o que tinha acabado de acontecer. Tia Raimunda conseguiu se soltar das pessoas que seguravam ela. Veio até mim, caiu de joelhos na minha frente. Valdirene, ela estava soluçando. Me perdoa. Me perdoa pela filha que eu criei. Eu não sabia. Eu juro por Deus que não sabia. Olhei para ela. Para a mulher que eu sempre critiquei. Sempre julguei. Mas naquele momento, ela estava quebrada, destruída, envergonhada da própria filha. Tia, levanta. Ajudei ela a levantar. A senhora não tem culpa. Cada um faz suas escolhas. Sua mãe era a pessoa mais boa que existia. Ela me abraçou, chorando no meu ombro. E minha filha fez isso com a filha dela, com você, no velório dela. Já passou, tia, já passou. Creusa veio até mim, me puxou para um abraço forte. Amiga, você foi incrível.
Sua mãe teria orgulho. Olhei para o caixão, para o rosto da minha mãe, sereno, em paz. Eu espero que sim. O velório continuou, mas era diferente agora. As pessoas vinham até mim não só para dar pêsames pela morte da minha mãe, mas para me apoiar. Valdirene, você fez certo. Que homem nojento. Sua prima é uma cobra. Você é forte. Vai superar isso. Às 5 da tarde, levamos minha mãe para o cemitério. O enterro. Seu Deoclésio fez questão de carregar o caixão, do meu lado. Valdirene, é o mínimo que eu posso fazer. Caminhamos juntos. Eu, seu Deoclésio, tia Raimunda, Creusa e mais alguns amigos próximos. Chegamos na cova. Desceram o caixão. Joguei a primeira pá de terra. Mãe, minha voz saiu embargada. Me desculpa. Me desculpa por não ter visto antes. Me desculpa por ter trazido essas pessoas para sua vida. Sua mãe não viu nada, Valdirene. Creusa disse do meu lado. Ela já estava em paz quando isso aconteceu. Espero que sim. Espero que minha mãe não tenha visto do céu o que aqueles dois fizeram. Jogamos terra, até cobrir completamente o caixão. Minha mãe estava enterrada. E parte da minha vida também. Mas uma nova vida estava começando. Uma vida sem Heriberto, sem Núbia, sem mentiras. Uma vida livre. Na segunda-feira de manhã, 3 dias depois do enterro, fui direto num advogado, Dr. Haroldo, conhecido por ser implacável em casos de divórcio. Valdirene, me conta tudo. Contei. Cada detalhe. A traição, o velório, as testemunhas. 200 pessoas viram? Viram e podem testemunhar. Ele bateu na mesa sorrindo. Isso é o caso mais fácil da minha carreira. Divórcio por traição comprovada, com 200 testemunhas. Ele não vai ter onde se esconder. Eu quero tudo que é meu. A casa, o carro, tudo. A casa é sua? Comprei antes do casamento, com meu dinheiro. Então já é sua. Ele não tem direito a nada. E o carro? É no nome de quem? No dele. Mas eu paguei metade. Vamos pedir partilha. Ele vai ter que te pagar tua parte ou entregar o carro. Processei o divórcio naquele mesmo dia. Heriberto não contestou, nem apareceu na audiência. Assinou tudo que colocaram na frente dele. O divórcio saiu em 3 meses. Recorde. A casa ficou comigo. Já era minha de qualquer jeito. O carro? Heriberto abriu mão, porque seu Deoclésio mandou ele abrir mão. Você não vai tirar nada dessa mulher. Nada. Assina aí e some da minha vida. Heriberto obedeceu. Fiquei com tudo. Casa, carro, dignidade. E Heriberto ficou sem nada. Sem casa, sem carro, sem família, sem emprego. Ah, sim, o emprego. A empresa onde ele trabalhava era de um amigo do seu Deoclésio, seu Otacílio. Na segunda-feira, seu Deoclésio foi pessoalmente falar com ele. Otacílio, meu filho não trabalha mais aqui. Como assim, Deoclésio? Demite ele. Hoje. Mas, por quê? Porque ele é um verme. E eu não quero ver meu filho representando nenhuma empresa de conhecidos meus. Seu Otacílio não perguntou mais nada. A história já tinha se espalhado por Picos inteira. Heriberto foi demitido naquele mesmo dia. A família dele também cortou relações. Seu Deoclésio cumpriu a promessa. Cortou o filho completamente. Não atendeu mais ligação, não recebeu na casa, não quis saber de nada. Dona Aparecida tentou manter contato escondido. Mandava mensagem para o filho, ligava de telefone emprestado. Seu Deoclésio descobriu. Aparecida você escolhe. Ou você corta ele também, ou eu peço o divórcio. Ela chorou. Implorou. Mas seu Deoclésio foi inflexível. Você vai escolher aquele monstro ao invés de mim? Depois de 40 anos de casamento? Dona Aparecida escolheu o marido. Cortou o filho. Os irmãos de Heriberto também se afastaram. Ninguém queria ser associado ao cara que transou no velório. Os amigos dele? Sumiram. Ninguém atendia a ligação. Ninguém chamava para sair. Em uma semana, Heriberto tinha perdido tudo. E sabe onde ele foi morar? Com a Núbia.
num quartinho alugado no bairro Junco, um bairro pobre de Picos. R$ 400 de aluguel, 20 metros quadrados, 100 móveis, a vida nova que ele queria, a mulher melhor que ele escolheu. Vivia agora num cubículo com ela. Núbia também pagou caro. A clínica onde eu tinha conseguido emprego para ela? Demitida, na terça-feira seguinte ao velório. Núbia, a dona da clínica é amiga da Valdirene. Você sabe que não pode ficar. Mas eu preciso do emprego. Deveria ter pensado nisso antes. Tia Raimunda expulsou ela de casa. Você não é mais minha filha. Não quero você perto de mim. Mãe, por favor, vai embora, sai da minha casa. Núbia foi morar com Heriberto naquele quartinho. Os dois ferrados, sem dinheiro, sem futuro. A família inteira cortou relações com ela. Primos, tios, todo mundo. Ela virou fantasma. E Picos é cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. A história se espalhou em 2 dias. Núbia virou a vagabunda que transou no velório. Não conseguia emprego em lugar nenhum. Acabou indo para Teresina, a capital, trabalhar de caixa numa lanchonete. 300 quilômetros de distância, fugindo da própria vergonha. E Heriberto e Núbia como casal. Duraram 4 meses. Sem dinheiro, a paixão esfriou rapidinho. Você disse que ia me dar uma vida boa, Núbia gritava. Eu disse que ia largar a Valdirene, não disse que ia ficar rico. Você me usou, você me usou. Os vizinhos ouviam eles brigando todo dia. Gritaria, xingamentos, porta batendo. Em dezembro de 2024, 4 meses depois do velório, Núbia foi embora para Teresina, sozinha. Deixou Heriberto no quartinho, sem mulher, sem dinheiro, sem nada. Soube que ele ainda mora lá, num quartinho de 20 metros quadrados no Junco, trabalhando de auxiliar administrativo numa empresinha. Salário mínimo. O homem que achava que podia ter tudo ficou literalmente sem nada. 3 meses depois do enterro, seu Deoclésio apareceu na minha casa, sem avisar. Abri a porta e dei de cara com ele. Seu Deoclésio, não esperava. Posso entrar? Pode, claro. Ele entrou, olhou em volta. Para a casa que eu tinha reformado, usei o dinheiro da venda da casa da minha mãe para deixar tudo do jeito que eu sempre quis. Ficou bonita. Obrigada. Ele sentou na sala. Ficou ali, quieto, olhando para as próprias mãos. Valdirene, eu vim pedir perdão. De novo. O senhor já pediu, seu Deoclésio, mais de uma vez. Não é suficiente. Ele olhou para mim com olhos marejados. Nunca vai ser suficiente. Eu vi meu filho te tratando mal por anos, e nunca fiz nada. O senhor não sabia. Sabia sim. Ele me interrompeu. Eu via, eu ouvia, as críticas, as humilhações, e ficava calado. Achava que não era problema meu, que casamento era assim mesmo. Respirou fundo. A Lindaura era uma mulher boa. Costurou o vestido de casamento da Aparecida há 40 anos atrás. Era nossa amiga, e meu filho humilhou a filha dela do jeito mais cruel possível. Ele tirou um envelope do bolso. Isso aqui é para você. Peguei o envelope curiosa. Abri. Era um cheque, R$ 50.000. Seu Deoclésio, eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Ele falou firme. É o mínimo que eu posso fazer. Usa para reformar mais a casa, para viajar, para o que você quiser. Mas aceita. Olhei para o cheque, para o valor, para o gesto. Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu devia ter te protegido, e não protegi. Ele se levantou. Agora é tarde para muita coisa. Mas não é tarde para tentar consertar pelo menos uma parte. Aceitei o cheque. Não pelo dinheiro, embora ajudasse, mas pelo gesto. Pela tentativa dele de fazer o certo. Obrigada, seu Deoclésio. Não, obrigada a você. Por ter sido a mulher decente que você é. Por ter cuidado da sua mãe até o fim. Por ter dignidade. Ele foi embora logo depois. Mas aquele gesto ficou comigo. 1 mês depois do enterro, o advogado da minha mãe me chamou. Valdirene,
preciso te entregar uma coisa. Era a herança dela. A casa onde ela morava, simples, mas quitada, avaliada em R$ 120.000. A máquina de costura Singer, a mesma que sustentou a gente por 30 anos, e uma carta. Ela me entregou isso há 6 meses, pediu para te dar só depois do enterro. Abri a carta com mãos tremendo. Minha filha Valdirene, se você está lendo isso, é porque eu já fui. Não chora muito não, filha. Eu vivi uma vida boa, e a melhor parte dessa vida foi você. Eu sei que o Heriberto não é o homem certo, eu sempre soube, mas nunca disse nada porque você parecia feliz, ou tentando ser feliz. E a felicidade de mãe é ver filha feliz. Mas agora que eu não estou mais aí, eu peço. Não fica com quem não te merece. Você é forte, filha. Mais forte do que você sabe. Não precisa de homem para ser feliz. Precisa de homem que te valorize, que te respeite, que te ame de verdade. A casa é sua. Vende se quiser, fica se quiser. O que você decidir tá certo. A máquina de costura é mais que uma máquina. É nossa história. Cada vestido que eu costurei ali foi pensando em você, em te dar uma vida melhor. Eu te amo, filha. Do céu eu vou continuar te amando. E te protegendo. Vai ser feliz. É tudo que eu peço. Sua mãe, Lindaura. Li aquela carta 100 vezes. Chorei em todas. Ela sabia. Sempre soube. E mesmo assim nunca me julgou. Nunca me forçou a nada. Só me amou. Vendi a casa da minha mãe. Usei o dinheiro para reformar a minha. Deixei do jeito que eu queria, com meus gostos, minhas cores, meu estilo. A máquina de costura eu guardei, no quarto de hóspedes, como relíquia. Às vezes eu sento na frente dela, passo a mão na madeira gasta e converso com minha mãe. Mãe, eu tô bem, tô seguindo em frente. Voltei ao trabalho no hospital. Todo mundo me recebeu com carinho. Valdirene, a gente sentiu sua falta. Obrigada, é bom estar de volta. Mergulhei no trabalho. Era minha terapia. Cuidar de gente, salvar vidas. Fazer diferença. Minha amiga Creuza estava do meu lado todo dia. Valdirene, você vai superar. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu não me sinto forte, Creuza. Forte não é quem não sente dor. É quem sente e continua de pé. E você tá de pé. Em março de 2025, 7 meses depois do velório, conheci alguém. Crisolito. Nome diferente, eu sei. A mãe dele era evangélica fervorosa, gostava de nomes bíblicos. Ele era médico, ortopedista, trabalhava no mesmo hospital que eu. A gente se conhecia de vista há anos, mas nunca tinha conversado direito. Um dia, ele me parou no corredor. Valdirene, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você quer tomar um café comigo? Hesitei. Não estava pronta. Achava que não estava. Eu acabei de sair de um casamento horrível. Eu sei, todo mundo sabe. Picos é pequena. Então você sabe que eu não sou boa companhia agora. Ele deu um sorriso gentil, sincero. Eu não quero companhia perfeita, quero companhia verdadeira. E você me parece a pessoa mais verdadeira desse hospital inteiro. Aceitei o café. E foi a melhor decisão que tomei. Crisolito era diferente de Heriberto em tudo. Tudo. Onde Heriberto criticava, Crisolito elogiava. Valdirene, você é incrível. A forma como você cuida dos pacientes, como você trata todo mundo, é admirável. Onde Heriberto controlava, Crisolito me dava espaço. Você quer sair com suas amigas? Vai. Se diverte. Eu fico feliz quando você é feliz. Onde Heriberto me humilhava, Crisolito me exaltava. Uma vez, no refeitório do hospital, cheio de gente, ele disse alto: Pessoal, vocês sabem que essa mulher aqui é a melhor enfermeira de Picos e eu tenho muita sorte de estar com ela. Fiquei vermelha. Crisolito Parar de quê? De falar a verdade? 3 meses depois, ele me apresentou para a família dele. Seu Venâncio, pastor. Dona Querubina, professora aposentada. Gente simples, gente boa. Gente que me recebeu de braços abertos.
Valdirene, o Crisolito fala tanto de você que eu já te considerava da família antes de te conhecer. Dona Querubina me abraçou forte. Era tão diferente de Dona Aparecida que sempre me tratou como intrusa. Em agosto de 2025, exatamente um ano depois do velório da minha mãe, Crisolito me levou num lugar especial, o cemitério São José, onde minha mãe está enterrada. Crisolito, o que a gente está fazendo aqui? Eu quero pedir uma coisa. Mas quero pedir na frente da pessoa mais importante da sua vida. Ele me levou até o túmulo da minha mãe. O túmulo que eu visitava toda semana, levando flores frescas. E ajoelhou. Dona Lindaura, eu sei que a senhora não me conheceu, mas eu prometo que vou cuidar da sua filha. Vou amar ela, respeitar ela, fazer ela feliz. Virou para mim. Valdirene, eu sei que você sofreu muito. Eu sei que confiança é difícil depois do que passou. Mas eu quero passar o resto da minha vida provando que eu sou diferente. Tirou uma caixinha do bolso. Casa comigo? Olhei para ele, pro túmulo da minha mãe, pro céu azul de picos, e lembrei da carta dela. Vai ser feliz. É tudo que eu peço. Sim, caso. Hoje tenho 36 anos. Noiva do Crisolito. Feliz. O casamento vai ser em dezembro de 2025. Cerimônia pequena. 50 pessoas. Igreja do pai dele. Seu Deoclésio vai ser padrinho. Ele fez questão. Valdirene, eu quero estar do seu lado no dia mais feliz da sua vida. Para compensar, mesmo que seja impossível, o dia mais triste. A máquina de costura da minha mãe continua aqui, no quarto de hóspedes. Às vezes eu sento na frente dela, passo a mão na madeira e converso. Mãe, eu tô feliz, como a senhora pediu. Encontrei alguém que me valoriza, que me respeita, que me ama de verdade. Eu sei que ela ouve, eu sinto. E Heriberto hoje? Soube que ele ainda está em Teresina. Conseguiu um emprego de auxiliar administrativo numa empresa pequena, salário mínimo, mora sozinho num quarto alugado. Tentou reatar com a família. Seu Deoclésio não cedeu. Quando você fez o que fez, você morreu para mim. Não volto atrás. Dona Aparecida às vezes manda dinheiro escondido, mas não visita. Não recebe em casa. Escolheu o marido. Heriberto tem 40 anos agora. Sozinho. Pobre, sem perspectiva. O homem que achava que podia ter tudo perdeu tudo. E Núbia está em Fortaleza. Foi para lá depois que Teresina ficou pequena demais também. Trabalha de garçonete num restaurante. Mora com uma colega de trabalho. Tia Raimunda morreu em janeiro de 2025. Infarto. Dizem que foi de desgosto pelo que a filha fez. Núbia não foi no enterro. Não tenho coragem de voltar para Picos, disse. Não tem coragem de enfrentar o que fez. Ouvi dizer que ela namora um cara de 50 anos, casado, com filhos. Núbia não aprendeu nada. Continua sendo o que sempre foi. Passei 10 anos casada com um homem que não me amava. Fui traída com minha própria prima. Fui humilhada no dia mais triste da minha vida. Mas não me deixei destruir. Quando Heriberto disse, sua mãe morreu, não eu, ele achou que estava me ferindo. Mas estava me libertando. Porque naquele momento eu vi quem ele realmente era. E vi quem eu realmente era. Uma mulher forte, criada por uma mãe forte, que não se curva diante de covarde nenhum. Outro dia, uma paciente no hospital me perguntou, enfermeira Valdirene, é verdade que seu marido te traiu no velório da sua mãe? É verdade. E é verdade que você expôs ele na frente de todo mundo? Também é verdade. Como a senhora teve coragem? Pensei na minha mãe. Na máquina de costura, na carta que ela deixou. Não foi coragem, foi amor. Amor pela minha mãe. Pela mulher que trabalhou a vida inteira para me criar. Eu não podia deixar aquele homem profanar o velório dela sem consequência. E valeu a pena? Valeu, porque eu descobri quem eu sou de verdade e conheci quem me merece. A paciente sorriu. A senhora é muito forte. Minha mãe era forte, eu só herdei.
Se você está lendo isso e já foi traída, já foi humilhada, já passou por coisa parecida, eu quero que saiba de uma coisa: a dor é real, a humilhação é real, a vontade de desistir é real, mas você é mais forte que tudo isso. Você é mais forte que a traição, mais forte que a dor, mais forte que qualquer homem covarde que não soube te valorizar. E um dia, quando você menos esperar, vai aparecer alguém que vai te amar de verdade. Pode ser num corredor de hospital, pode ser num café, pode ser no lugar mais inesperado, mas vai aparecer. E quando aparecer, você vai entender. Tudo que você passou te preparou para isso. Para o amor que você merece, para o homem que te merece, para a vida que você merece. Vai ser feliz. Não deixa ninguém te impedir disso. É tudo que sua mãe pediria. É tudo que eu peço. E se esse relato tocou você de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo me contando de onde você está assistindo e que horas são aí. Conta se você já passou por algo parecido. Se precisou de força para recomeçar, sua história pode ajudar outra mulher que está passando pela mesma coisa. Se você ainda não é inscrita no canal, clica no botão de inscrição. Aqui a gente traz relatos reais, histórias de superação, de mulheres que não aceitaram ser diminuídas. Toda semana tem vídeo novo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Às vezes uma história é tudo que uma pessoa precisa para ter coragem de mudar a própria vida. Obrigada por ter assistido até o final. De coração. Sua presença aqui significa muito.